Na moral mesmo, eu tô cansado de ver esse anime. Eu tô cansado, eu não acredito que isso aconteceu nesse episódio. Não dá mais não, não dá. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos falar de Fumetsu no Natael, um novo episódio aí que saiu essa segundona, beleza? Link do episódio aqui embaixo caso você não tenha assistido e Discord do canal caso você queira trocar uma ideia sobre o anime, tá? E até mesmo sobre o mangá, pelo menos com as pessoas que comentam o mangá lá no Discord, porque eu ainda não li. Bom, é o seguinte, galera, pra vocês que estão já se perguntando, nossa, como assim, Joe, você não aguenta mais esse anime, você acha que é uma bosta e tal? Não, velho, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento ver algumas coisas ali que eu falo assim, não, isso machuca o meu coração. Então esse foi um episódio pra eu ficar muito puto e chateado. Como pode? Como essa autora ela pode ser tão tão má comigo? Bom, galera, nesse episódio é o seguinte, tem uma primeira parte dele que logo no comecinho, que sempre é meio que uma recapitulação de como nós chegamos até ali, esse monte de coisa. E nesse momento eu achei uma frase muito interessante lá do Deus, o criador lá do Fushi. Quando o Fushi perde a Pioran, é como se ele fosse uma flecha sem o arco. Ou seja, o arco que é o instrumento para a flecha poder voar, que no caso a flecha seria o Fushi e o arco seria a Pioran, simplesmente se foi. Isso faz com que o Fushi fique só a flecha. Então, tipo, o que completava ele, o que ajudava ele na caminhada, passou a não estar mais ali do lado dele. E por que eu achei interessante essa frase correlacionando a Pioran com o Fushi? Porque o Fushi literalmente, ele ainda, mesmo que ele tenha crescido esse tempo todo, tenha passado 3 anos aprendendo, ele ainda é como se fosse uma criança, ele ainda está em desenvolvimento, ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que fazer. Depois da morte do Gugu, que ele começou a sentir a dor um pouquinho mais latente dentro do seu peito, ele começou a ver as coisas de uma forma diferente. E isso fica demonstrado nesse capítulo. Ele não consegue aceitar que o Gugu acabou morrendo, sabe? Mesmo ele fugindo e indo embora pra descobrir mais sobre os Knockers, porque ele não quer mais que ninguém sofra, esse monte de coisa, você tá vendo que ele ainda tá em crescimento, ele ainda não entende que a morte também é um processo natural dos próprios seres humanos. Nós como um todo, né, nós não gostamos da morte, essa é a verdade. Bom, nisso vamos ser apresentados ali pra arena, e o que acontece ali nessa ilha de Jananda, a terra da liberdade. Um monte de prisioneiro, um monte de gente luta, e quem vencer essas lutas acaba se tornando o rei daquele local. Só que esse rei não dura muito tempo também, porque esse rei pode morrer logo em seguida, porque vai lá outro e mata ele. A gente vê que quando o cara tá anunciando, tá com uma flecha e acabou. O pessoal gosta ali de ver o caos, gosta de ver a guerra, é um mundo, entre aspas, livre, tanto que se você roubar uma pessoa lá, a outra pessoa ela tem permissão para poder te matar, porque você roubou alguma coisa dela. Então, ao mesmo tempo que é uma terra com uma certa regra e lei, ao mesmo tempo também não é, né? Além do que, parece que todos eles convivem juntos entre si, bandidos, prisioneiros, pessoas que foram acusadas de crimes X ou Y. Pelo menos é o que dá a entender, pelo menos uma parte deles que eles têm a sua própria agricultura ali naquele local e esse tipo de coisa, mas é uma ilha fechada. Bom, o Fushi vai ser apresentado ali pra arena, ele acaba vencendo o cara porque o cara morre porque ele tava muito bêbado de ressaca, parece que ele vomitou, engoliu o vômito e vomitou pra dentro assim mais ou menos e acabou morrendo, né? E o Fushi foi atingido várias vezes, deu uma dó do Fushi naquele momento, velho. O cara começou a espetar ele. Imagina se um médico pega você e começa a falar assim, deixa eu testar aqui pra ver o que sai do seu peito se eu furar com uma faca. Rasguei aqui, olha o seu peito aqui. Entendeu? Foi tipo isso, o cara começou a furar ele e tal. E aí todo mundo ficou sabendo ali que o Fushi é um ser diferente do deles, que ele é imortal, que ele se cura ali dos ferimentos e tudo mais. Mas aparentemente ninguém começou o adorar como um deus. Começaram a querer se aproximar dele, porque ele era imortal, ele poderia vencer a arena e nunca ser derrotado, porque, né, ele tá sempre lá e nunca vai morrer mesmo. E aí as crianças começam a se aproveitar dele. As crianças, eu não lembro o nome de todas, mas eu lembro da principal, que é a Tonari, a menininha lá, que até então eu estou com raiva dela. Não sei se eu vou ter raiva dela ainda mais pra frente, mas por enquanto eu tô com raiva dela. E aí ela apresenta tudo pro Fushi, fala que ele tem que lutar na próxima fase da arena, porque ele passou na primeira, todo mundo começa a bajular ele. E aí aparece uma hora lá que o Fushi tá dormindo e tudo mais, a Hayase. Sim, essa maldita tá viva. Ela tá viva, né? Não bastou ela matar a Marte, não bastou ela fazer as merda, ela apareceu, deu uma lambidona ali em cima do Fushi e falou assim... Inacreditável, inacreditável. A pessoa, vamos falar assim, que tecnicamente deveria sofrer alguma coisa, não sofre, ela fica viva. É impressionante. Isso me deixou muito puto, muito puto. Não com a autora, nem com a história, nem nada, tipo, falando, nossa, que bosta, mas tipo... Pô, mano, o injusto,
a pessoa que não foi injusta ali cagou em tudo. E na verdade o mundo também não é justo também, então tá tudo na merda. Ela apareceu e tal, a gente ficou sabendo sobre como funciona o negócio dos escravos. O triângulo só é que é uma pessoa que ela da ilha, uma pessoa que tem bolinha naquele triângulo é um prisioneiro. Aí o Fushi vê vários prisioneiros. O Fushi até fala assim, poxa, vocês conseguem sorrir nessa situação aqui, todo mundo morrendo, vocês estão de boa, vocês estão felizes, vocês estão me usando aqui, né? Ele não fala que eles estão usando, mas é como se ele tivesse dito. E o pessoal dá risada. Eu acho que o pessoal ele se acostumou tanto com aquelas atrocidades que virou algo comum. É só fazer um exercício bem rápido aqui, que mesmo que você pense como o Fushi, você vai mudar de ideia. Se você conviver numa sociedade onde, por exemplo, matar é normal, é super natural, sabe? Você fez uma coisa X, o cara foi lá e, sei lá, terra meio que sem lei, tá ligado? Foi lá e matou. O outro cara foi lá e matou ele, porque, sei lá, ele olhou feio pra cara dele. Aí o cara foi lá e matou ele. E aí você vive nesse meio onde todo mundo pode matar todo mundo é meio que, entre aspas, permitido algumas coisas, você acaba se acostumando e a morte passa a ser um processo super natural. Então você passa a ver as outras pessoas morrendo, por exemplo, e você fala assim, ah, de boa, ela morreu. É igual você ver todo dia na televisão, assistir, sei lá, esses programas que passam que a pessoa X morreu de tal jeito, morreu num acidente. Se você assistir isso daí frequentemente, daqui a pouco quando você vê, por exemplo, um acidente em si, você não sente tanto, porque você acaba se acostumando com isso. E eu acredito que é isso que aconteceu com essas crianças. A morte, eles não entendem a morte desde que eles nasceram como algo que não é natural. Eles entendem como algo super natural. E aí a gente tem uma conversa do Fushi também com o senhor da capa preta. E eu creio que ele não explicou de uma forma muito boa, mas a Parona, ela explica mais pra frente, né? Uma memória ali do Fushi acaba explicando de uma forma melhor pra ele. Sobre o sentido da morte ser um processo natural pra qualquer ser vivo. Tirando o Fushi, claro. Porque assim, não tem como impedir a morte. As pessoas vão morrer, né? E o Fushi fala, pô, mas o Gugu não queria morrer, queria viver. Tá bom, o Gugu queria viver, ele queria mesmo. Só que aconteceu, quando chegou no momento X, vamos falar assim, ele pegou e preferiu te proteger, preferiu proteger a Arin, salvar vocês dois em troca da vida dele. Ele escolheu como ele ia morrer. A verdade é essa. As consequências, as ocasiões que o Fushi passou pra chegar até lá, não foi culpa do Gugu, mas o Gugu escolheu ali naquele momento morrer. Ele poderia ter falado assim, não vou proteger o Fushi, vou embora daqui, vou ficar de boa. Não, mas ele quis ficar perto do Fushi, entendeu? Então, até o cara falando que por causa do Fushi eles morreram, foi meio que uma morte indireta, vamos falar assim. Porque se o Fushi não estivesse lá, com certeza o Gugu realmente não teria morrido. Mas quem sabe também o que o Gugu teria feito se o Fushi não tivesse ali, né? Ele estaria totalmente perdido e sozinho. Então beleza, passa essa parte e tal. O Fushi ele até consegue se transformar numa topeira que ele sem querer acabou matando. E aí ele lembra de uma frase da Parona, onde ela diz que você não deve procurar propósito na vida ou na morte dos outros. Por que isso daí eu achei muito legal e importante? Não tem propósito você ficar descobrindo por que a pessoa X morreu, por que a pessoa tal tá viva ainda. E é isso que bateu em mim e falou, você está errado, Joe, você não deveria estar revoltado. Sabe por quê? Porque você não deveria procurar o propósito da vida ou da morte nos outros. Porque a sua vida é simplesmente a sua vida, tipo, é só minha. A minha vida é só minha. Eu tenho as minhas próprias escolhas e eu não tenho como, vamos falar assim, que opinar na morte de uma pessoa que morreu às vezes porque quis ou porque aconteceu X ou X coisa e ela acabou morrendo. A gente não tem como encontrar esse propósito. Simplesmente as coisas acontecem. É isso que eu vi assim de mensagem. E Fumetsu, ele melhora cada vez mais, né? O que eu falei no começo do vídeo, que eu não aguento mais e tudo mais, foi mais no sentido, tipo, tô cansado de sofrer, mas é algo que você, às vezes a gente tem que entender, mas é uma coisa tão dolorida. Você entender que a morte é o fim daquela pessoa, que aquela vida se foi, mas aquela vida pode ter ido, mas tem outras vidas, tem outras pessoas, né? Isso me lembra bastante de One Piece, quando o Luffy ele lembra dos companheiros que ele ainda tinha, mesmo ele perdendo o próprio irmão. E bom, gente, quando o Fushi ele pensa na Parona, pensa nesse negócio da morte, da vida, nesse monte de coisa, ele acaba se transformando na Parona. E é ali que eu fiquei meio revoltado e falei, não acredito que ela deve ter morrido. Porque se ele se transformou é porque ela morreu. Agora a Parona, o que fizeram com ela? Eu tô muito curioso pra saber. Tô revoltado porque ela morreu, vou ser sincero. Era uma das personagens que eu mais gostei, junto com o Gugu e a Marty. E eu gostei de todo mundo, é impressionante. Mas, cara, por que ela morreu? Eu tô meio triste. Eu entendo toda a temática do anime, toda a parada de morte e esse coisa, só que às vezes quando te pega assim, às vezes você ainda fica um pouquinho chateado. Eu pelo menos fiquei, né? Tipo,
Putz, a Parona morreu. E o Fushi pelo menos deu um chute na cara do velho, né? Mas a Parona morreu. Então, cara, que mensagem de Fumetsu, né? São coisas profundas assim que é mais pra gente refletir mesmo. Nossa, eu tô com raiva que a Hayase tá viva, não sei o que essa bicha maldita vai fazer. Não sei o que as crianças vão fazer, ainda tô com um pouquinho de raiva da Tonari, porque ela ter usado o Fushi, e porque a Pioran tá presa, porque, né, ela era uma criminosa, e ela mesmo admitiu que era uma criminosa, botou veneno em vários Yanome lá. E eu espero muito que o próximo episódio vai ter muita emoção ainda, embora ainda não tenha mostrado a história da Tonari, das crianças, vai dar merda. Vai dar merda. Eu sei que alguma coisa vai dar de merda nisso daí tudo, então tô tentando não me apegar. Galera, eu gostaria de saber o que vocês acharam, o que vocês refletiram sobre esse episódio. Queria saber o que vocês pararam pra refletir sobre a morte, sobre a vida, sobre esse propósito da morte da vida. Porque, assim, dos outros a gente não pode opinar, mas da gente a gente pode escolher. Então é isso que mais me deixou, assim, tipo, pensativo e reflexivo, gente. Fumetsu no Hanata é incrível demais. Gostaria muito de saber o que vocês acharam, beleza? Porque o Mano Joe aqui tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Um beijo no coração. Fui. Valeu.